Então, vamos iniciar esse evangelho da quarta-feira, às 20 horas, agradecendo a Deus por esse dia de trabalho, por esse momento tão especial que nós podemos estar aqui para falar esse evangelho da noite, fazer esse comentário, que possa alcançar os corações das pessoas, que é um tema muito bom que nós vamos falar hoje sobre o perdão, a lei do perdão, segundo o enfoque de nós, da doutrina espírita. E é muito importante esse evangelho para todos nós, que possamos ficar atentos, com muito amor, com muito carinho, ouvir essas palavras, essas frases muito bonitas, traz uma instrução muito grande para a nossa alma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então, nós vamos falar sobre o perdão no Livro dos Espíritos, nas questões 903 e 661, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 14, na Era do Espírito, capítulo 12, Pensamento de Emmanuel, no capítulo 24. Então, nós vamos falar do perdão, que eu acredito que seja um dos preceitos mais importantes na face da Terra. O nosso crescimento espiritual, que vai fazer parte da nossa evolução, do nosso aprimoramento espiritual nos dias atuais. Jesus ensinou a lei do perdão, do amor e do perdão, verdadeiro. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazeis o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vejamos a grandeza de uma alma que segue esses preceitos do Cristo de Deus, né? Pregando a lei do amor e do perdão. Para quem? Para todos. Principalmente para as pessoas que não simpatizam conosco. Esse é que nós temos que orar mais por eles. Ter mais paciência. Envolver eles mais no nosso amor. Porque eles, muitas das vezes, estão doentes também. E nós temos um dever de cristão de ajudá-lo. Menos pelo pensamento e a prece. Isso é que Jesus está pedindo para nós. Enquanto nós não botarmos em prática esse perdão verdadeiro, nós não vamos ter paz na terra. E nós vamos ver no decorrer dos relatos que nós vamos falar nessa noite. Vejamos bem. Se trazeis a mágoa por ofensa recebida, liberte quanto antes da mesma, porque todo rancor gera o ódio e toda ira é prejudicial à caminhada evolutiva da própria criatura humana na Terra. Quem tem mágoa no coração, rancor, ira, ele está ficando muito doente. Ele está contaminando o seu próprio organismo físico. Então, nós temos que saber que o perdão é essencial. O perdão é o verdadeiro remédio para nossas dores. Amigos e irmãos queridos, não devemos esquecer que todos que habitam, que passam, que transitam pela experiência física na Terra, estão sujeitos às antipatias, pela razão da condição do homem, em fase de aperfeiçoamento de provações e expiações. Nós temos um planeta, principalmente nos dias atuais, nessa transição, nós estamos por um grande momento de muito sofrimento, né? Porque faz parte do aperfeiçoamento do sofrimento. A alma fica mais branda, mais sensível, né?
faz umas reflexões sobre o dia a dia, dos acontecimentos, aquilo que nós estamos praticando, né? E nós temos um mundo de provas e expiações. Porque não é só o arrependimento que vai levar nós aos céus. O que vai levar nós aos céus é reparar as faltas que fizemos, né? E expiar, né? Passar pela provação, ver se nós estamos passando pelas provações, né? Das nossas expiações. Porque a cobrança vem, né? E nós estamos preparados para nós passarmos por essa fase, por esse período, né? Na nossa evolução espiritual. Vindo alguém a te ferir ou prejudicar, não o maldigas, mas, ao contrário, ore pelo mesmo. Porque diante da atitude cometida muitas das vezes, trazes problemas de desequilíbrio, quer no financeiro, ou de enfermidade em si, ou no lar, envolvendo os seus entes queridos. Com certeza, às vezes uma atitude tomada sem pensar, pelo instinto do momento, pela raiva, ele vai praticar um ato que vai trazer grande prejuízo para ele mesmo. Porque se ele ofende o irmão ou tira a vida do irmão, ele vai ter que se ver com a justiça da terra e com a justiça dos céus. Então, e traz ainda um prejuízo para a família, porque a família depende muitas das vezes da pessoa que cometeu esse ato. Daí ele pode ir preso, ele pode ter também uma lesão, né, muito grande física, e ali complica toda a família e a si próprio. É porque nós não pensamos até 10 para tomar uma decisão, ou até o outro dia. Não diz que o travesseiro é o melhor conselheiro para nós tomar nossas decisões com calma, com paciência? Porque quando nós descansamos o corpo físico à noite, nós encontramos com os nossos anjos da guarda, com os espíritos familiares, eles vão dizer, não faça isso, porque vai trazer esse prejuízo para ti. E daí nós vamos no outro dia estar com outros pensamentos. Mas nós não aguardamos nem um minuto para tomar uma decisão. E isso é muito perigoso e faz muito mal para aquele que toma essa atitude, né, nesses momentos. Vamos lá. Perdoe sempre. Mas se não surgir a oportunidade para reconciliação, tranquilize-te, porque nos instantes em que for repousar o corpo físico, dedica alguns segundos de tua prece, perdoando, envolvendo de paz, desejando toda a felicidade e sucesso na experiência física além desta. Os nossos pensamentos são força, imagem, coisas e criações visíveis, tangível, no campo espiritual. Porque quando você ora para alguém, ele vai receber a nossa oração. No momento não, porque ele está ainda dentro do corpo físico, é difícil. Mas o dia que ele deixar o corpo físico, ele vai saber tudo que nós oramos por ele, tudo nós desejamos bem, e ele vai pedir desculpa para nós. Puxa vida, achei que você pensava tão mal de mim, né? Que você não gostava de mim, você fez tanta oração para mim, você me ajudou tanto pelo teu pensamento. Obrigado, meu irmão, por lembrar de mim e desejar para mim tudo de bom para o meu crescimento. Então é muito importante, porque muitas das vezes a pessoa também não quer o perdão da gente. Ele não quer, ele não aceita. Depende das condições. Nós não podemos desanimar, você não pode fisicamente ir lá se reconciliar, porque às vezes é muito difícil, né? Porque às vezes ele não aceita mesmo. Oramos por ele. O pensamento não tem como impedir, o pensamento vai entrar dentro do campo mental dele. Né? Vai entrar e ele nem vai ver. Ele nem vai ver, nem vai sentir, mas depois que ele deixar o corpo físico, sim, que dele volta ao mundo espiritual, ele sabe tudo que eu fiz por ele, né? Lá o pensamento é muito mais livre, né, para as coisas. Importante é anotarmos que o Mestre Cristo de Deus, por mais bem que a todos tenha feito, ensinado e consolado, também encontrou criaturas que não simpatizaram com ele e se tornaram perseguidores e inimigos, levando à crucificação. Vejamos bem, o próprio Jesus, né,
foi caluniado, preso, esbofeteado, crucificado, porque ele fazia o bem. Jesus que mais fez o bem na terra para os estropiados foi Jesus Cristo, gente. Ele andava em multidões de doentes, né, aflitos, e ele consolava a todos, independente de raça e cor e tudo. E Jesus era, então, fantástico. Já pensou se Jesus estivesse na terra hoje? Ia ter um pouco de dificuldade, porque ele ia ajudar quem aqui na terra? Ajudar os estropiados do caminho. Será que ia ter uma aceitação? Né? Estamos esperando Jesus, mas se Jesus vir, será que nós aceitamos ele? Porque ele é todo amor, todo carinho. Né? E nós temos que se preparar, então, para receber um dia Jesus, né, em torno de nós. Não julgueis para... Isso está no Evangelho. Vou começar também a falar um pouco do Evangelho, do nosso Evangelho. Não julgueis para não ser de julgado. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever para nós e outros. Porque ninguém a que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que a nós mesmos, do que julgarmos a nós mesmos. Primeiro que nós temos que fazer um julgamento é conosco. O que é que eu estou fazendo, não é? Nem condenar em outro aquilo que nós absorvemos. Nós absorvemos muita coisa, fazemos muito mal, desequilibramos muito fácil, né? Perdemos a paciência que nós não conquistamos ainda, só perde quem não conquistou. Então, nós temos que ter mais um pouco de tolerância. Primeiro conosco mesmo, nós temos que se amar, porque se eu me amar, eu vou amar o meu próximo como eu estou me amando, e se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? Eu vou dar para ele aquilo que eu tenho dentro de mim. Porque o melhoramento tem que ser do próprio irmão que se propõe a crescer e melhorar no caminho. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Pergunta muito boa. Perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos deve percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande é suas aspirações, que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Sempre ele. Sempre esse pensamento. O justo, por excelência, responde a Pedro: perdoarás mais ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela for feita. Então Jesus fala para Pedro não perdoar 7 vezes 7 vezes, que dá 490 vezes cada falta. Cada falta. Mas não é isso que Jesus pregou. Jesus falou é perdoar infinitamente cada ofensa. Nunca tiver mágoa, rancor e ira por causa de ofensa dos nossos irmãos. Nós temos que saber perdoar. E para perdoar não é fácil. Né? Perdoar dos lábios mas perdoar do coração mesmo, que Jesus estava pedindo. Nem o Pedro, veja bem, esses apóstolos eram uns espíritos tinham muitas luzes, mas quanta dificuldade eles tinham até para perdoar os irmãos. Ô mestre, será que eu tenho que perdoar? Quando o mestre fala que é infinitamente cada ofensa, daí o Pedro ficou mais assustado. Veja bem que até eles tinham dificuldade de perdoar também. Imagina nós hoje, né? Quanta coisa nós levamos ao dia que nós morrer ainda, né? Gravado, que nós não conseguimos se desvencilhar dessas faltas para com nossos irmãos, não é? Perdoar ao inimigo, isso que é profundo, minha gente. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade.
Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que eras. Perdoais, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fores duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça cada dia maior necessidades temos de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação, lavrando com as suas próprias mãos. Nunca perdoareis. Pai, perdoa minhas dívidas, Pai. Perdoa minhas ofensas, Pai. Assim como tenho perdoado meus irmãos, que me ofendem, que me ofenderam, que me ofendem. Se eu não perdoo meus irmãos, como é que eu quero que Deus me perdoe? Por isso que o Pai Nosso é difícil, até hoje, para orar o Pai Nosso. Porque nós estamos fazendo uma análise profunda para conosco, para com Deus, para conosco mesmo. Então, nós temos que prestar muita atenção. O maior beneficiário do perdão não é como se parece, aquele que o recebe, mas o que concede. O que concede o perdão é muito importante. O que é perdoado se reconforta, se redime, né? O que perdoa, sinceramente, recolhe dos céus as mais profundas bênçãos, que nenhum tesouro do mundo pode substituir ou suportar. Mas como suportar? Mas como? Conservação da paz interior, prevenção da saúde, alegria de transformar o adversário em um amigo, irmão do coração. Como é difícil essa proposta, esse conceito, esse preceito de Jesus. Fazer do inimigo um irmão do coração, temos que trabalhar muito o eu espiritual, porque um dia nós temos que se abraçar. Pode levar 1 século, 2 séculos, um dia nós vamos se encontrar de novo. Se nos encontramos na Terra, que um vai para um lado, outro vai para o outro, nós vamos se encontrar no mundo espiritual um dia, gente. E nós vamos se abraçar e chorar um no ombro do outro. E dizer, puxa, como nos erramos lá na Terra, como nós carregamos isso aí, que só trouxe prejuízo para todos nós. Não é? Nós espíritas não devemos esquecer que, tanto por palavra como por ato, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vós dizeis espírita cristão, sabe ou esquecer o mal que vós haja feito. E não penseis senão numa coisa, sempre, no bem que podeis fazer. Aquele que se enveredam por este caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento. Nem por pensamento nós podemos pensar mal do próximo, né? Que é o que mais nós fizemos às vezes. Uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todo Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expurgir de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que mora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho contra meu próximo, mas nem ele tem nada contra a minha pessoa. Puxa lá, vida, se você vai deitar no teu leito à noite, com a mente tranquila, serena, com os compromissos, né, cumpridos na sua íntegra. Eu não tenho queixa de ninguém hoje, mas ninguém tem queixa de mim também. Você vai dormir em paz. Vai fazer grandes viagens no mundo espiritual durante o sono, né? Nessa projeção astral, nesse desdobramento astral que nós temos toda noite.
Agora, se nós estamos cheios, incomodados com muitas coisas, se envolvendo com muitas coisas, não perdoando, fazendo alguma coisa que não devia fazer, como é que nós vamos dormir em paz? Não tem jeito. Daí demora para dormir, rola para lá e rola para cá, às vezes perde o sono durante a noite. É bem complicado, né? A consciência tem que estar serena, ativa, mas serena. Quem não perdoa permanece ligado ao adversário, que está no corpo físico e que está fora do corpo físico, pelas faixas escuras do pensamento hostil. Quem não perdoa, insistindo na mágoa raivosa, permite que se estabeleça entre a sua mente e a mente do adversário uma ponte magnética através da qual circulam em regime de vai e vem. Eu radeio o mal para ele radeia para mim, fica um vai e vem. E aí a saúde vai prejudicando a nossa própria saúde, não é? Então vamos lá, que vai e vem, de idas e volta, consecutiva às vibrações de ódio e de vingança. Ficamos batendo cabeça um com o outro. Eu jogo para lá as maldades e ele joga para aqui, para mim, e daí como é que fica? Fica com dificuldade. Vamos ficar com dificuldade, tanto um como o outro. Falta do perdão. Um perdão verdadeiro vai trazer grande saúde para nós. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Olha que perdão. Ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo? Quantos nos dizem perdoo? E acrescentam, mas não me reconciliarei nunca mais. Não quero torná-lo a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho de Jesus? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vós será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos de todos os seus filhos. Veja bem, nós não vamos lograr nunca a Deus e nem nosso anjo da guarda, porque ele vela por nós e sabe quem nós somos, na verdade, o que nós estamos praticando. Quem perdoa liberta o coração para as sublimes manifestações do amor, que leva e santifica. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se a um vaso cheio de lama e fel. Veja bem, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente para que o amor seja em nosso espírito como o sol brilhando em casa límpida. Por isso que Jesus falava de uma fonte d'água, não pode sair dois tipos d'água, ou sai límpida ou sai, né, suja. Nossos mal que nós praticamos, nós não temos, né, conservando a nossa fonte espiritual, o nosso eu espiritual, o nosso campo mental, não é? Temos se contaminando com nossos próprios pensamentos mal. Aquele que perdoa dissolve ainda hoje e aqui mesmo os antagonismos, rivalidade, inimizade, nas águas pura e doce da compreensão. Nós podemos resolver nossos problemas agora, reconcilia agora com o teu próximo, quando estiver em caminho, quando estiver num corpo físico, porque depois vai ser muito mais difícil. Porque quando nós vamos deixar o corpo físico, nós vamos, com certeza, para lugares diferentes, vamos demorar a se encontrar de novo.
Quem não perdoa transfere para amanhã, em outras existências, em qualquer parte do universo ilimitado, os dolorosos reajustes que bem poderia extinguir na presente vida, aqui no corpo. Nós não se perdoamos, pois o cara desencarna, não dá tempo de se perdoar, fica muito difícil, para os dois lados. Aquele que perdoa transpõe os pórticos da espiritualidade na morte do corpo físico. Quando nós chamamos o corpo físico, nós voltamos para outra dimensão. Mas voltamos, se nós estiver bem conosco e com o próximo, voltamos com a paz na consciência, a luz no espírito, o consolo no coração. Quem não perdoa, carrega consigo, no mundo extracorpóreo, a sombra do remorso, que dói muito mais, que é muito mais difícil do que a dor física. O remorso da alma. Fiz tanta coisa mal e não deu tempo de eu corrigir. Tem que voltar de novo para andar com ele novamente, para nós crescermos juntos, porque um não perdoou, não tolerou o outro. Então isso acontece muito com a nossa família. Viemos aqui para se acertar debaixo do mesmo teto e muitas das vezes nós voltamos cheio ainda de raiva, um do outro. Isso é muito triste. É isso que acontece muito na Terra ainda hoje. Então, nós podemos analisarmos que nós podíamos hoje sair muito melhor daqui. Quantas pessoas que não conseguem desencarnar enquanto um parente não vem visitá-lo? Aquele parente que se degradaram muitas vezes na vida física, depois que ele vai morrer, e ele não consegue morrer sem a pessoa vir perdoar ele, ou ele perdoar a pessoa. Ele fica. E aquele parente não vem, quando que ele chega? Se o parente chegar, ele conversa e se perdoa e ele vai embora. Quantas vezes acontece isso? E às vezes não dá tempo. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor, o ódio, a ira, a inveja, o ciúme, o egoísmo, o orgulho é sempre sinal de baixeza e de inferioridade da alma. Não olvidais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então vejamos bem, que é por aí a nossa vida, nosso dia a dia cotidiano, nossas vidas aqui na Terra, fazer sempre procurar fazer o melhor. É claro que nós não vamos ser perfeitos, porque perfeito é só Jesus, mas que nós podemos melhorarmos, perdoarmos uns aos outros, isso aí faz parte de um dever do próprio cristão, que aprendemos com Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus dê força, coragem, fé, esperança e amor, caridade para com todos os habitantes da nosso abençoado planeta Terra e os que estão na reticidade também, que são os espíritos que estão nessa outra dimensão. Que ele também seja feliz onde ele se encontrar nesse momento. Que a maioria dos nossos queridos já estão lá, aguardando o dia pelo nosso retorno às nossas colônias espirituais. Muita paz, muita luz e uma boa noite a todos.